Bem-vindos a mais um Mitando no Divã, aqui com o queridíssimo Rodolfo. Oh, boa noite, pessoal. E Lindomar. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde, que seja tudo maravilhoso. E hoje nós queremos falar do seguinte mito. Não é possível exercer autoridade sobre essa nova geração. Nós, pais da geração X, não conseguimos lidar com os nossos filhos. Essa geração Y, ninguém dá conta dela. Nem debaixo de pau a gente dá conta dessa geração. Não, nem embaixo de pau. Muito menos, né? Muito menos. E aí, gente, vocês também sentem isso? Vocês que são pais da geração X, vocês também sentem dificuldade de estar educando esses filhos da geração Y? E assim, a gente já tem a próxima geração que está sendo educada, né? Depois da geração Y. Você também está sentindo essa dificuldade? Então vem pra cá, vem imitar com a gente. E aí, Rodolfo, começa essa bola aí. Olha, já é meio diferente dentro dessa perspectiva de gerações o mais novo começar, né, Lindomar? A gente tá deixando porque o mais novo é assim, ele já passou por cima da gente, então a gente já tá resignado, né? E isso é bacana, porque eu acredito que a mudança ela vai estar justamente nisso, na ressignificação, né, do comportamento. Né? E hoje o que está acontecendo é justamente isso, esse diálogo, né? Essa troca de percepções de uma geração com a outra. Na verdade isso acontece durante todas as gerações, todas as épocas, mas tem uma peculiaridade que talvez agora existe mais canais, né, tal como esse aqui, né, um YouTube, umas mídias sociais, onde que a voz ele tem uma abrangência maior, né? Agora, falando sobre isso e pensando da perspectiva não só de pai, como de terapeuta que recebe esses pais da geração X, educando seus filhos, como é que você vê isso? Realmente não tem como dobrar essa geração Y? De fato, não tem como lidar com essa galerinha? Não tem como impor autoridade para essa galera? Como é que é isso? É assim, eu sou de uma geração X e essa geração X é uma geração, para um pouco da minha experiência, que não tinha muito questionamento em relação às atitudes dos pais. Então, o pai ele podia estar fazendo uma coisa que não era certo, mas ele era pai, ele era o provedor da casa, ele era a autoridade máxima e ele definia o que tinha que acontecer, os parâmetros. Tanto a mãe como os filhos submetiam à autoridade do pai. Então, eu sou dessa época. Meu pai estava na sala conversando, eu para passar, ali não passava. Né? E quando acordava, pedia bênção, dormia, pedia bênção. Então, eu fui criado assim. Agora, eu estava até conversando com o Rodolfo ali, com o Fred, né, o psicólogo também, ele não está aqui agora, mas ele em outra oportunidade vai estar. E estava compartilhando com ele sobre o choque. Eu acho que o maior choque é dos pais X que está educando filhos de geração Y. Né? Por quê? Porque eles são questionadores. Então, na minha época, quando, por exemplo, o pai falava tal coisa, o filho obedecia. Hoje, ele não vai obedecer. Ele vai questionar e ele vai argumentar com você e o argumento dele é forte. Muito embasado, né? Mas por que mesmo? Mas por que mesmo? Uhum. E o geração X não está aguentando mais esse questionamento. E aí ele lembra que parece que na época dos pais dele era mais fácil. Porque o pai falava assim, por que... Não, por que não? O filho não perguntava por quê, o filho falava assim, não vai, pronto, tudo bem. E se perguntasse por quê? É porque eu estou mandando. É porque eu estou mandando, e quem manda aqui em casa sou eu. Aí, você perguntou em relação quando os pais vêm para o consultório. A forma como nós terapeutas temos que lidar, ela é assim, ela é cheia e carregada de flexibilidade. Tanto para a gente ouvir, para a gente ter a nossa parcimônia, né? Para a gente não colocar conteúdos nossos no negócio. Mas geralmente as dicas que a gente traz essa geração não é fácil mesmo. E as que vão vir, elas vão ser mais questionadoras. Eu acho que o maior choque que tem, e eu tenho percebido, é o choque da geração X para Y. Porque nós viemos de uma geração em que o pai ele era a autoridade máxima e ele dava ordem e tinha que obedecer, para uma geração que questiona e mais,
questiona até os princípios que parecem que para Pra nós nós eram imutáveis. imutáveis. Mas e não agora existe são. mais princípio imutável. Justo. A gente está numa era que não existe mais isso. Então a gente sempre traz para os pais que eles, de certa forma, têm que ter essa flexibilidade. Não estou dizendo aqui que ele tem que perder a função de autoridade dentro da sua casa, porque ele é autoridade. Apesar de ter algumas linhas que estão questionando se realmente ele é autoridade, né? Mas, dentro do ponto de vista arquetípico, eu acho que é interessante a gente explorar essa questão de que o pai, ele pode ser pai sem perder a autoridade e sem usar algumas ferramentas que, de certa forma, no passado eram utilizadas pelos pais. Agora, diante disso, né, perguntar aqui para o Rodolfo, que é a geração Y. Desculpa, é isso mesmo, É Y. isso. Ele é geração Y, assim, apesar de ser bem do iniciozinho, meio assim. Estão querendo me tirar da jogada. Ele é um Y meio assim. Ele é um Y quase X. Mas ele é da geração Y. E a pergunta, Rodolfo, é a seguinte: quando alguém chega para um Y e diz é assim que tem que ser feito e não abre espaço para questionamento, como é que isso repercute aqui? A primeira sensação ela é de distanciamento, né? Há uma divisão ali que não permite conectar. Uma quebra da relação. Uma quebra da relação. E eu acredito que cada vez mais a gente está buscando construir. A relação ela existe, né? Mas eu acho que a conectividade é o que é o elemento novo aí na situação, né? A comunicação existia de uma forma antes e eu acho que ela está se adaptando justamente para permitir essa conectividade. E eu percebo muito a ideia da autoridade como um paralelo da liderança, sendo que a autoridade ela tem que ser adquirida, construída e mantida por inspiração, admiração, por explicação, né? Então, quando você entende a autoridade dentro desse escopo, você percebe que explicar o questionamento do seu filho não retira sua autoridade, pelo contrário, ela reforça e constrói aquela conexão que vai gerar uma relação ali de procura, de busca, de referência, vai reforçar cada vez mais essa relação de pai para filho. Agora, cá entre nós, dá muito mais trabalho do que dizer eu tô mandando e pronto. Ah, com certeza. O trabalho é maior, né? E eu acho interessante justamente essa mudança, porque por mais que seja mais difícil você trazer essa explicação, isso também é um gás para esse pai, né? Porque ele não se limita ou ele não finaliza a construção dele enquanto ser humano ali naquela taxação, né? Então isso também é um incentivo dessa geração ou desse filho, né? Para que o pai não pare nessa evolução dele, né? Ele sempre também se adapte a uma exigência que não é de gerações, é hoje da sociedade como um todo. Na hora que eu estava ouvindo o Rodolfo falando sobre isso, talvez você que está aí nos ouvindo, que é empresário, que toma conta de empresas, talvez pode perceber isso dentro da própria empresa. Antigamente na empresa também era assim, né? Sim. Hoje o É o funcionário... chefe. Hoje não é o chefe. Hoje tá? o funcionário questiona e aí o empresário ele tem que explicar. E é cansativo ficar explicando, né? Só que se ele explicar bem explicado, ele faz o serviço uma vez e não vai fazer mais. Agora, em vez de ficar toda hora falando a mesma coisa. Eu não sei se faz com mau gosto, aí o outro não vai entender e vai ter que continuar. E aí os filhos, eles questionam os pais assim, mas você não me escuta, pai. Pai, eu quero falar com você. Eu muitas vezes vejo no consultório os filhos são adolescentes. Doutor, eu estou abrindo um elo de ligação contigo, porque com meu pai eu não tenho que falar o que eu estou falando aqui. Eu falei, legal. Mas assim, ele precisa, os pais precisam abrir. Há uma necessidade mesmo, não é luxo, não é porque eles estão, alguns pais, acho que de uma forma ou de outra estão quebrando os paradigmas, né? Pelo menos da geração anterior para agora. Mas de certa forma eles têm uma necessidade mesmo, né? Uma necessidade de ser ouvido, de que aquilo que você está falando, que você tenha atenção para com aquilo, porque senão a coisa vai ficar complicada, porque eles estão sentindo alguma coisa que não é bom. Eu acho inclusive assim, que a geração Y, ela dá conta de gritar esse desejo de ser ouvida, que a nossa geração tinha e não conseguia gritar. E não podia, né? Nós não podíamos gritar esse desejo. E a pergunta que eu faço é o seguinte, esses pais que têm essa dificuldade, de fato,
eles não concordam com o questionamento, ou talvez eles não sabem o que fazer com isso, ou começa o questionamento do filho refletir no próprio questionamento dele que estava ali guardado, escondido, e isso gera talvez até sofrimento para ele. O que eu vejo de qualquer maneira é que tem um choque entre essas gerações e o sofrimento está colocado. Bom, a gente precisa interromper esse mitando de hoje, né? Porque como uma boa representante da geração X, eu gosto de dar limites. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem obedece quem é mais novo. Você está na função adquirida, Márcia, adquirida por data de nascimento antiga. Por quê? Por quê? Palhaçada, gente! Palhaçada esse programa! Olha, eu quero dizer que hoje você vai dormir na casinha do cachorro. Não tem cachorro? Eu não tenho Ai, não tem cachorro em casa! Vai dormir no sofá. Gente, espero que você tenha gostado do nosso Mitando de hoje. Mande suas perguntas para o nosso e-mail, faça Comenta seus comentários aqui, dê o seu like pra gente e semana que vem nos reencontraremos no Mitando no Divã.